como que esse cenário se apresentou perante a arquitetura modernista. Agora o Hugo, ele mostra o trevo, ele mostra o que para a gente? O Hugo vai mostrar como o movimento da arquitetura moderna realmente se apresentou e como que ele foi recebido. Porque antes a gente analisou sociedade, política e economia. Agora com o Hugo a gente está falando de fato do que? Sobre arquitetura. E aí na aula passada nós falamos duas partes básicas que vocês têm que estar sempre vinculados. A questão da arte com a arquitetura. E aí o que foi que nós falamos? O movimento da arquitetura modernista está diretamente vinculado ao movimento artístico, mas ao movimento do quê? Da arte moderna. E aí nós colocamos que a arte moderna ela é precursora do quê? Do movimento modernista no sentido macro, ou seja, não em cadeias, né? Mas sim no contexto macro, abordando tudo. Por quê? Lembra que a Anitta traz uma tela que choca a sociedade dos artistas? Aquela tela da Anitta, ela fez o quê? Ela juntou um grupo de artistas que se posicionaram a favor do novo. O novo para rebater o quê? O passado. Lembra? O Brasil do passado, representado lá na figura do caipira do Cancún, lembra? Aquele Brasil passado, ele precisava o quê? Ser esquecido, deixado para trás, para dar margem para um novo momento. E um novo momento se apresentou primeiro nas artes. Então, a gente, para entender a arquitetura moderna brasileira, nós temos que entender que a arte é como se fosse o quê? O portão, é a porta principal para que esse movimento se apresente. Porque a partir desse primeiro momento aqui, nós vamos ter o ápice dele, que vai ser a semana de quê? De arte moderna, lá em 22. Esse movimento, esse movimento, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer várias discussões, um novo caráter, uma nova abordagem, questionando o porquê que o Brasil tem que ser visto daquela forma checa, caipira, rural. Por que que o Brasil não pode entrar assim no rol dos países que são o quê? Mais modernos, que buscam a tecnologia, que buscam a industrialização, que coloca realmente o sistema capitalista para movimentar de fato. E aí novas telas começam a ser pintadas com novas abordagens. Lembra da tela de Tarsila da Amaral que eu coloquei para vocês? Ao invés de colocar lá o nome, descalço, cabisbaixo, fumando, cachimbo ou ficando no fundo, o que ela coloca? Cor e coloca o quê? A estrada de ferro central do Brasil. Quer dizer, o ferro, a locomotiva, tudo tendência do moderno, do novo. O que vocês precisam entender então? É entender que o movimento artístico, ele vem com aquela ideia que o autor chamou de anti-passado. Romper com o passado rural do Brasil para trazer o quê? Um Brasil moderno. E esse Brasil moderno, ele vai se apresentar na arquitetura também. E aí, o Hugo agora, ele começa a falar pra gente como que o movimento da arquitetura moderna se apresenta dentro desse contexto. E aí, eu quero que vocês analisem comigo, aí a gente vai trabalhar isso aqui, ó. Esses dois questionamentos básicos. Primeiro, a gente vai começar com a influência do Rino Levi e do Greco. E aí, turma, o que vocês têm a colocar pra gente aí sobre a influência do Rino Levi e do Greco no movimento da arquitetura moderna no Brasil? Qual a importância desses dois arquitetos? O que eles têm de diferente perante os outros nesse movimento de introdução da arquitetura modernista no nosso país? Pode falar. O Greco, ele tem uma bagagem europeia, né? Para trazer isso para a sociedade brasileira. Para entrar nesse rol, ele vai casar, né? Uma da sociedade. Uma socialite importante. E nisso ele vai abrir os caminhos
vai inserir, né, a arquitetura moderna no Brasil, principalmente em São Paulo. São Paulo é o ponto-chave. Vocês têm que pensar o quê? A arquitetura moderna no Brasil, ela chega primeiro em Montes Claros? Com certeza não, né, gente? Ela tá o quê? Ela vai despontar nas capitais, né? Então, São Paulo, de fato, é um dos pontos mais importantes que a gente vai falar. E aí? E o Rio? O que vocês querem falar sobre o Rio? O Rio ele vem utilizar novos materiais, né? Ele fala que ele valorizar mais o Brasil, e ele também vai utilizando, ele vai valorizar os novos materiais. Vocês participaram, eu pego leve, mas se ficar assim aí, o negócio fica perto. Vou colocar aqui para vocês começarem a pensar na linha de raciocínio que o Hugo coloca pra gente, ó. Toca aqui, turma. Vocês estão muito espertos, vamos se concentrar na aula aqui, ó. Esses dois arquitetos, eles têm uma função primordial no quesito história da arquitetura moderna no Brasil. Porque tudo precisa de alguém, não precisa que chame a atenção para aquilo ou que movimente determinado tema ou coisa. Se na arte foi a Anitta, na arquitetura vai ser quem? Vai ser esses dois moços, mas principalmente esse aqui, ó. Mas esses dois daqui, gente, são os grandes divulgadores da arquitetura. Rino Levi. Esses dois moços são os grandes divulgadores da arquitetura modernista no Brasil. Esse aqui, ó, o Rino, ele é brasileiro. Lino? Rino Levi. E o Gregory é russo. Agora, olha que interessante. O Rino Levi, o segundo Hugo, né? Se for mentira, vai passar pro Hugo. Brincadeira. Olha só. O Rino Levi, ele estava lá em Roma e de longe ele instigava as pessoas a olharem para a arquitetura de uma forma diferente. Ou seja, vocês todos no Brasil, eu Chiquete, estou lá em Roma. Aí eu começo a publicar artigos, né, nos jornais nacionais, propondo a vocês que abram os olhos para o novo, que é possível fazer uma arquitetura diferente. Abre luz. Então, o que ele começa a fazer? Instigar os pais, né, no caso vocês, instigar as pessoas a buscarem novas formas, fugirem do tradicional. E o mais interessante, por que esse movimento levantado pelo Rino vai surtir efeito? Porque a gente está vivendo esse movimento de novidade na arte, não está? Dentro desse movimento de novidade na arte, consequentemente vai respingar na arquitetura. Só que esse moço aqui fica só de longe no blá blá blá. Gente, vamos estudar os pontos de Le Corbusier, olha o estilo internacional, olha as novas formas, olha os novos materiais, olha a capacidade de novas formas que a arquitetura nos permite com esses novos materiais. Então ele fica lá todo momento publicando artigos, buscando estimular os arquitetos a mudarem as formas. Só que tem uma coisa interessante. Sobre o estilo internacional, gente, vocês vão conversando comigo, viu? Você tá bom, professor? Sobre o estilo internacional, ele vira e fala assim, ó, busquem as novas formas, mas não deixem de fora o que? O nacional, a identidade. O que ele quis dizer com isso aí? Eu acho que é assim. Para não descaracterizar
sua origem. Ou seja, eu te estimulo, ó, busque romper as formas antigas, busque dê nova cara à arquitetura, mas não esqueça do que? Da sua identidade. Nesse ponto, o Rino Levi já começa a criticar o estilo internacional. Lembra do estilo internacional? A forminha? E ele vai dizer que tipo de envolvimento em artista, ele sabe por causa disso. Para a gente não deixar isso. Aí entra o Neymar fazendo modernismo e pega linhas orgânicas e capturadas. É a ideia de que não copiar seu sentimento bom. Lembra que eu gosto de falar isso? O estilo internacional cria uma forma, um método de se projetar que você mora lá na África, você mora na Europa, você mora em Manga. Aí todo mundo... Aí o que acontece? Você, independente de onde você mora, você tem que projetar dentro das características que o estilo internacional propõe como corretas, como novo, como a forma funcional, racional de se projetar. Porque quem não segue isso é o que, gente? É o retrógrado, é o que? Os guerras, né? Então, o que a gente tem que ver? Ele já começa a falar isso aqui, ó. Mude a forma, mude sim, mas não dê as costas para a identidade. Porque não tem como um arquiteto projetar. Rino Levi fala isso. Não há como se projetar sem observar as individualidades de cada sociedade. A sociedade, por exemplo, do Brasil, a sociedade africana, não é a mesma que vive na Europa. Existem particularidades que devem ser respeitadas. Tá, Noila, e aí? Aí o Hugo vai e fala pra gente o seguinte, ó. Os dois foram estimuladores, certo? Mexia com a sociedade dos arquitetos no sentido de abrir os olhos. Só que aí, enquanto esse aqui ficava lá só de blá 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 no ouvido dos pares, esse aqui começou a fazer um negócio chamado experiência. E aí veio o que você falou pra mim. O Gregor é um arquiteto russo, mas que casa com uma socialite brasileira cheia de dinheiro. E a família dela vai o quê? Vai patrocinar o quê? As experiências do Gregor. Mas a experiência de quê? Da arquitetura, né? Eu falei, não pode ser de bolo. Olha só, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar, com esse financiamento oriundo do casamento, ele vai buscar experimentar, gente, novas formas. Então, o Gregory, além de publicar... Eu sou muito tempo sem mexer, Voltou. O Gregory... Tá bom. Falou. Peraí, deixa eu voltar pra ficar na O Gregory, ele começou a fazer o quê? Experiências dentro do quê? Das formas modernistas. Tudo que é novo causa o quê, gente? Estranhamento, um choque. Se com a Anitta, as telas que ela pintou, ela teve hostilização, né? Alguns artistas se opuseram ao que ela propunha, com o Gregory não vai ser diferente. O Gregory vai experimentar novas formas e vai sofrer o quê? Tamanha rejeição, assim como a Anitta sofreu. Então, as experiências do Gregory, elas vão ao mesmo tempo causar o quê? Oposição e atração. O Hugo põe isso pra gente, ó. O Gregory, por meio de suas obras, ele consegue criar repulsa e ao mesmo tempo consegue atrair. Mas quem sabe explicar por que as obras do Gregory vão criar oposição e atração? No Play Store. Aí você digita o WhatsApp e baixa. Mas aqui não tem mais crédito? Como que elas devem? Eu não sei se tem crédito ou não, mas tá ligado. Você não tá conectando, não.
através do Wi-Fi você consegue a sociedade através da arte. Para aqueles que já acostumaram a ver a arte moderna, começam a se atrair pela arquitetura moderna. Agora, aqueles que continuam contra, continuam sem aceitar, repulsar. Mas o que você consegue falar para a gente em relação à oposição e à atração? Então não é possível. Adoro ouvir sua fala, Maísa. Conversa comigo. Tá. Oposição e atração. Vejam só. Oposição, ele vai sofrer tanto dos arquitetos quanto da sociedade. Por quê? Imagina vocês, tradicionalistas, projetando formas neocoloniais, neoclássicas, e de repente chega um moço colocando essa arquitetura no meio urbano. Essa arquitetura, ela vai o quê? Ela vai realmente chocar pelas formas, porque ela rompe com o passado na arquitetura. Você tem que entender que o movimento da história da arquitetura moderna é o quê? É romper com aquele passado tradicional, romper com o passado antes do passadinho. Quando ele sofre uma oposição, ao mesmo tempo, ele vai, por meio dessas formas, trazer a atração, tanto também dos arquitetos quanto da sociedade. Porque as formas da arquitetura modernista, elas são atraentes. Por mais que elas são diferentes a princípio, né? Você olha para aquilo, o código que você comumente vê, são formas tão sutis, tão leves, que elas atraem. As pessoas facilmente começam a gostar disso. E o ponto mais importante que eu quero que vocês comecem a entender, que é o seguinte, gente, ó. Quando eu falei para vocês que o Gregory começa a fazer esses experimentos por meio do financiamento da família da esposa dele, o que é diferente do texto do Ives que a gente falou? Quem financia a arquitetura modernista no texto do Ives? O Estado. O Estado. Então, vamos pensar comigo aqui, ó. Com o texto do Ives, o financiamento do Estado gera que tipo de construção? Obras públicas. Perfeito. Então, entendam, a arquitetura modernista, ela chega no meio público, né? No meio público, por meio do fomento do Estado. No meio privado, quem fala isso? Quem vai falar, quem vai fomentar no meio privado da arquitetura são os próprios burgueses. E aí a gente consegue entender o porquê que a arquitetura modernista no Brasil ela é de elite. Quantas pessoas teriam a capacidade de transformar a construção naquilo ali? O que o texto do Ives fala sobre a construção modernista no Brasil em questão de material de construção? Tinham que ser importados, né? Os materiais que ele não tinha. Principalmente o concreto armado, que tinha que ser de fora. Olha só, por que o Gregory começou a fazer isso? Ele conseguiu uma pessoa para patrocinar esse tipo de obra. Porque isso aqui não seria fácil para construir, porque requer, gente, materiais que são mais caros. E o texto do Hugo coloca pra gente que muitos desses materiais eles eram importados, o que tornava a obra mais cara. Então não era qualquer pessoa que tinha condições de construir. Pode falar, Jorge. Um exemplo falando disso aqui, a questão do. Acho que até na casa que ele fez para si próprio, onde ele utiliza as telhas cerâmicas. E na modernidade ele usa a questão do terraço de jardim. Né? E ele dá um exemplo grande que no Brasil, nessa época, ele não tinha esse material permeável, né? O concreto armado. E outra coisa, essa questão que está falando aí, é justamente isso que eu queria pôr como chave. Jesuíno colocou pra gente assim, ó, existia uma dificuldade para o Gregory, mas ele não se limitou às formas do passado, mesmo com a diversidade. Por que o Gregory é tão importante para o movimento da arquitetura? Por mais que o cenário, aí eu estou colocando já aquela segunda pergunta aqui para vocês, ó. Por mais que o cenário brasileiro fosse adverso à arquitetura,
digamos assim, paliativos, né? Se ele não conseguiu usar o teto reto, né? O que ele fez? A fachada era reta. A fachada é o que, gente? É livre, né? Ele usa os princípios modernistas dentro da medida do possível. A estrutura interna da casa é toda pensada para dar mais espaço, para ser funcional, para ser racional. Mas ele vai buscar isso desde as condições que o Brasil tinha. O Brasil, com esses experimentos do Gregory, o Brasil se apresentava com dois déficits que o Gregory coloca para a gente. É o que? Mão de obra e materiais de construção. Pensem aí. Vocês leram? O que o texto fala sobre qual foi o material utilizado para construir essa casa? Tijolos, telhas. Revestidos, não foi? Revestidos. Se não tinha concreto armado, o que eu faço? Eu uso tijolo mesmo. Mas eu consigo trazer a nova forma, mesmo usando os materiais que ainda estavam vinculados à arquitetura do passado. A arquitetura do passado, mesmo com toda a dificuldade dos materiais que ela utilizava, você consegue usar dando um novo desenho, uma nova forma. Agora, porque eu não tenho o material, a estrutura de ferro, eu não uso concreto armado, você vai se limitar a construir só no neoclássico e no neocolonial? Sim ou não? Com certeza não. E é isso que o Gregory mostra, a possibilidade de mudar as formas. Entenderam, gente? Por que o Gregory é importante? O Gregory, ele mostra para vocês a capacidade que o Brasil tinha de, mesmo com a diversidade que se apresentava, mudar o desenho do estilo. Quer dizer, eu posso mudar a forma mesmo continuando a usar materiais tão rústicos, tão precários, se comparado ao que o mundo usava. E aí, a mão de obra. Olha como que a mão de obra é interessante. O povo já estava acostumado a trabalhar mais com a questão da madeira, igual vocês falaram aí, com a cerâmica, e de repente as pessoas começam a ter que trabalhar com o quê? Vidro, ferro, com desenhos e designers totalmente diferentes. E aí o que eu acho mais bacana nessa parte da mão de obra é o seguinte: lembra o que Walter Gropius propõe na Bauhaus? Ele fala assim pra gente: a escola Bauhaus, ela propõe o arquiteto total, não é? É o arquiteto que é, além de projetar, ele é um artista. Porque pro Walter, o arquiteto total é aquele que tem a capacidade de ser técnico e ser artista. Tem que unir as duas coisas. E olha o que o Gregory faz aqui. Você vai construir uma casa totalmente diferente em São Paulo, dentro dos padrões modernistas. Beleza, construí, fui lá, peguei os pedreiros, falei como é que é, vai aqui, vai ali, tá. Construiu a casa. E agora? Que porta eu colocarei? Que portão eu colocarei? Que mobiliário eu colocarei nessa casa? Olha o tanto de interrogação. O que adianta ter uma casa com esse formato, com essas novas linhas, e enchê-la de quê? De móveis do passado? É bem contraditório, não é? Então, a mão de obra aqui, entenda a mão de obra num sentido muito amplo. Porque a mão de obra a dificuldade dele, mão de obra, é porque ele precisava não só para construir a casa, ele precisava de mão de obra para criar o mobiliário, ele precisava de mão de obra para construir os detalhes de janela, de... Qual que é o nome desse negócio? Maçanetas. Tudo isso ele tinha que desenhar. Então, o que ele fez? Além de desenhar a casa, gente, ele desenha todos os detalhes dessa casa. Desde uma simples maçaneta ao sofá. Ele tem que desenhar porque ele vai compor um novo ambiente. Eu estou sentindo que meu computador vai pifar.
ele vai compor um novo ambiente. Entendam que o Gregory, ele traz o quê? Ele traz a estrutura e o conteúdo. Entendem? A estrutura é a casa. E o conteúdo é todo o mobiliário que vai o quê? Compor, obrigada, Luiz. Que vai compor essa casa. Então agora, já que eu já falei um bocadinho aqui, vamos analisar aqui. Olha essa aqui. Essa aqui é a casa modernista da Rua Santa Cruz, a famosa casa do Gregory, que foi construída em 1928. Observem aqui, eu vou apagar só mais uma para vocês visualizarem melhor. Porque você não tem. Tá bom? Ficou bem melhor. Olha só. Observem as formas dessa casa e analisem também a questão dos materiais que vocês conseguem evidenciar. O que vocês conseguem observar? Tem o vidro, tem o ferro, o aço, né? O ferro que ele utiliza. E as formas? A gente consegue ver. Formas retas. Tem as simetrias, né? Exatamente. Linhas retas, o que mais? Mas o pior que é, né? É engraçado as linhas retas e simples. Quando você coloca ele bem colorido. Na fachada dessa casa, ele vai mostrar o verde limão, o vermelho e o branco. Olha que louco! Aí, pensa comigo aqui. Quando Le Corbusier chega e visita essa casa, ele fica, digamos que, chocado com a quantidade de cores que ele vai usar. Mas aí, vamos voltar no rimo. O estilo internacional. Não siga o estilo internacional como uma forma. Não deixe de buscar o quê? O nacionalismo e a identidade. Vamos voltar para o Brasil? O Brasil é um país extremamente quente. Um povo, né? Que mistura tudo realmente. Tem tudo quanto é cor, identidade, é tudo misturado. E aí, quando ele busca trabalhar isso aqui, ele vai trazer justamente isso. As cores são diferentes, né, na fachada. Porém, dentro ele vai priorizar o branco e as estruturas prateadas, principalmente também em relação ao mobiliário. E aí, gente, o que eu queria que vocês observassem que o Hugo coloca pra gente no texto? Os jardins que o Gregory vai criar são jardins compostos de que tipo de planta? Vocês observaram isso no texto? São cactos, né? Então, quando ele usa o cacto, olha que coisa mais original, não é? O cacto é uma planta muito típica do nosso país, por causa do clima quente, tudo, nessas regiões mais de cerrado, caatinga, a gente tem muito essa planta. Então, ele compõe os jardins com essa planta que é típica do nosso país. E aí, o que eu quero que vocês entendam? É a ideia São Paulo. Mas entenda o uso do cacto não para representar São Paulo, para representar uma planta típica do nosso país. Entendeu? Aí, gente, o que eu quero que vocês observem? Ó, ele consegue, dentro dessas características, ele faz uma mistura, certo? Ele dá as novas formas, ele traz novas possibilidades, mas ele não é metódico a tal ponto de quê? De anular as nossas características para priorizar as características do estilo internacional. Até mesmo porque se ele quisesse seguir à risca as características do estilo internacional, ele não conseguiria. Porque a gente acabou de falar que existe o quê? Uma deficiência tamanha de mão de obra. Olha essa outra foto aqui que bacana. Essa foto é de dentro, né, da casa, e aí ele já traz essas novas formas. Observem o conjunto, né? Busca a ideia
ideia mesmo de trazer os móveis com uma característica bem diferente para ter aquele tanto de pompa e de pontas típicas do neocolonial. Lembra da cabeceira da cama da avó de vocês? Nossa, parece Toda cheia de detalhes e pontas, não é? Então imagine que aquele tipo de móvel lá da nossa avó, com certeza não iria compor a casa aqui do Gregory. Todos os móveis que ele coloca nessa nova casa são o quê? São móveis desenhados por ele. Entendam então aí também a mão de obra como uma mão de obra que não está vinculada só na construção da estrutura da casa. Ele precisou de uma mão de obra também para atuar no desenho de móveis e de detalhes dessa construção. Das janelas, das portas, das maçanetas. Agora a que eu acho mais bacana é essa aqui. Gente, quando eu olho para essa foto, ela parece tão atual. Vocês vão achar? atual mesmo, exatamente. Olha aí. Olha essa luminária. Gente, parece que estava colocando na nossa sala hoje, não dá? E aí, o que vocês têm a me dizer? Em 1928, nós estamos em 2020. Já usava pra Ah, assim, desculpe. Ô, gente, vocês estão puxando minha tomada aí, é? Nossa, professora não quer vir. Gente, eu nem tô mexendo, gente. Ah, que saco. Primeiro round. É culpa de todos. Olha aqui, vamos lá. Quando a gente olha para essa sala, ela é muito atual, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Às vezes, quando a gente entra, né, numa loja de móveis, igual essa loja aí, essas lojas chiques, carro, aí você entra e vê aqueles móveis super sofisticados, novas tendência, né? Super contemporâneo. Aí eu quero que vocês lembrem do que vocês estudaram nesse período comigo? Foi. Não, você. Sétimo. Quando a gente trabalha no sexto período, a gente trabalha justamente isso. O mobiliário que a Bauhaus traz é totalmente inovador. E hoje, quando a gente entra nessas lojas, depois vocês vão fazer uma pesquisinha básica, não é pra mim não, é pra vocês. Joguem assim, ó, na internet, móveis, escola Bauhaus, pra vocês verem o quanto sai de coisas bacanas. E coisas que você olha assim, acha assim, se é de hoje, e desde o início do século passado, da década de 20, a gente já começa a ter esse movimento. Olha aqui, ó, a composição, olha esse pezinho aqui, que é o pé, como que a gente chama? Palito. Observem a linha reta das cadeiras, observem essa parte aqui toda de vidro, ó. Aí lembra da ideia? Trazer a luz para dentro da residência, melhor ventilar a residência. Tudo isso está implícito o quê? Nessas novas formas. Olha essa luminária, todo o charme, toda a sofisticação que o modernismo tem. O Gregory vai trazer para o Brasil com o quê? Com as suas experiências. Quer dizer, ele começa a construir casas para a sua própria família, ou seja, para ele, mais casas com uma tendência totalmente inovadora. Vamos lá, gente? Casas com uma tendência totalmente inovadora e que vão mostrar para os arquitetos brasileiros e para a sociedade que o Brasil pode sim estar inserido em um novo movimento, mesmo com todas as limitações que o Brasil tinha. Aí tem uma parte, deixa eu terminar de mostrar, depois eu vou. Olha essa outra aqui, ó. Aqui dá pra gente ver os carros, ó. Aí agora mostrou a casa realmente como que ela é, viu? Efetivamente. Essa aqui, ó, é a casa da Muitápolis. Observem essa. Ah, não é a mesma casa. Não, é outra. Observem essa aqui. O que a gente vê? Ele dá muito também ênfase às formas retas, mas explora muito da questão do cubismo, né? As formas que o Gregory traz são todas centradas nesse ponto. E observe
Imagina a sociedade se deparando com isso aí. Os jornais lá da época, eles ajudaram o quê? Como é que é? Os jornais ajudaram a divulgar, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar daquele movimento de ação e reação. A princípio a gente tem um movimento de rejeição a isso, mas essas formas rapidamente atraem tanto a sociedade quanto os próprios arquitetos. Eu acho que era Que era o quê? Metal? Pode ser também, né? Olha essa aqui também, que bacana. Essa aí é da Rua Bahia, né? Essa aí são as 7 residências, eu né? acho muito legal. Essa aqui eu queria que vocês observassem, não sei se dá para vocês visualizarem. Tá vendo essa estrutura que contorna aqui? Super contemporâneo hoje, né? Todo mundo constrói a casa e quer ter, eu não sei como vocês chamam. terraço. Na janela Não, gente, isso aqui não é janela, não. Isso é guarda-corpo. Guarda-corpo, isso mesmo. No terraço. Aqui, ó. É isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui ele vai usar o quê? Aqui ele vai usar o ferro e o vidro. Hoje todo mundo quer colocar esse negocinho transparente na casa, né? Com certeza. Quanto mais aparecer, melhor. É mais ou menos assim. Tem uma casa ali na Morada do Parque que eu passo, assim, eu fico ali, gente, mas muita exibição, isso agora é Big Brother. Gente, o muro da casa é de vidro, você vê tudo. É sério. Eu fico olhando assim, não tem sentido, não. É muito exibicionismo, eu acho. Você tem que ir na cidade, você não pode, você não tem capacidade nenhuma. Dá pra ver tudo que tem. E eu também. Você acha que tem mais segurança? Isso aí é causado pelas ruas. A casa, quando ela é iluminada e exposta, ela inibe o assaltante. Quando a cara do muro fechado, a hora que o cara pula pra dentro, rouba pra fazer a festa lá dentro. Ninguém não vai ficar como metralhadora, dá um estilo lá, pega o estilo. Mas eu acho que a pessoa que faz notificação assim, ela não faz com esse intuito de, porque vai ser. Não, ele faz com o intuito realmente de exibir mesmo, de mostrar, de ostentar. Você tá indo lá em Januária tem um assim. E foi com esse intuito de ostentação mesmo. A minha vai ser assim, Você tá entendendo? Não, a beleza eu concordo. É bonito, ela é elegante, mas assim, ninguém tira da minha cabeça que ela aparece bem. Isso. Eu acho. Eu também acho. Menino, A pessoa trabalha, ganha seu dinheiro, acha que não, Paty, pode, Paty, mas o Quem é que tá falando que isso é pra ser gente? Pelo amor de Deus, encerra o assunto. Gente, minha casa que eu vou fazer pra mim vai ser de ouro. O que é que vocês querem? A casa de Cris vai ser Uau, vai ser toda de ouro. Até o pinico que eu faço, até meu vaso, meu mentor vai ser de ouro. Tudo de ouro. minha casa vai ser toda de ouro. E vai ser ouro 24 latas. 24 latas. Vai ser puro ouro. Minha casa. Moço, vocês estão um monte de conversa fiada aí. Desce 2. O papo tá bom, mas tem que ir, viu, noiva?
sentido está vinculado o quê? Ao movimento das artes. É por meio do movimento das artes que a arquitetura também se manifesta. Para compor esse movimento dentro da arquitetura, ele ressalta dois arquitetos importantes, que é o Rino Levi e o Grego. Tem que lembrar que o Rino Levi e o Grego, ao mesmo tempo, os dois são motivadores dos arquitetos da sociedade. Porém, o Rino se mantém só enquanto motivador. Já o Gregory, além de instigar a sociedade, ele vai o quê? Ele vai fazer os experimentos. Ele vai pôr em prática, né? Isso. Lembrando que esses experimentos, eu quero que vocês lembrem do sentido que a arquitetura moderna tem para dois núcleos. O núcleo público e o núcleo privado. O núcleo público financia as grandes construções públicas que vão dar novo arranjo ao espaço urbano, com obras modernistas. O núcleo privado é o quê? Quem muda o espaço urbano no meio privado é a elite burguesa. Era aqueles grandes produtores de café que agora estão começando a investir na indústria e que querem representar para a sociedade o quê? Estão no movimento tendencioso de arquitetura moderna. Lembrem também, gente, que apesar de toda divergência em deficiência de materiais de construção e mão de obra, a arquitetura modernista no Brasil chega, né? Ela chega, mas não chega como um desenho fiel do quê? Do estilo internacional. A arquitetura modernista no Brasil, ela preza por um negócio chamado nacionalismo. Buscar trazer o quê? Identidade às formas que aqui foram construídas. Eu não vou simplesmente copiar e colar. Eu vou ler a minha sociedade, ver o que é que eu posso extrair dela para buscar dessas novas formas. Porque se eu não tenho tudo que a arquitetura modernista me exige, eu vou trabalhar da mesma forma, dentro das minhas possibilidades e limitações. E aí, além de vocês entenderem isso aí, tem uma parte que o autor coloca, que ele fala do... Deixa eu ver o nome do homem aqui, que fugiu da cabeça. O Caio Prado, deixa eu ver se é isso mesmo, Carlos Prado. Esse arquiteto também é importante, eu quero que vocês deem uma ênfase nele, porque ele fala o seguinte: o Prado, ele critica, ele vai fazer uma crítica à arquitetura modernista centrada no estilo internacional. E a crítica dele é de cunho marxista, porque ele fala assim, ó, não são os materiais de construção que representam a arquitetura modernista. Porque os materiais de construção por si só não fazem arquitetura. O concreto armado, o vidro, o ferro, por si só consegue dar forma a uma casa? Não. É o trabalho do homem que dá a forma. E aí, por que ele critica isso? Porque ele quer dizer isso. Se é o trabalho do homem que dá a forma à arquitetura, por que o estilo internacional tem que ser internacional e não nacional? Quando ele coloca essa indagação, ele quer que a gente reflita sobre o quê? Sobre a identidade. Fiquem na cabeça de vocês que a arquitetura modernista no Brasil, ela chega com um movimento um pouco de oposição ao estilo internacional. Porque aqui preza-se por um negócio chamado identidade. E o exemplo maior que a gente tem é Oscar Niemeyer. Entendam como esse moço é fantástico, como que ele transforma dentro do padrão novo, mas formas do quê? Formas curvilíneas, né? Formas sinuosas. E isso é uma tendência diferente. Ele trabalha com novas formas, novas possibilidades, mas não fica engessado naquela linha reta, naquela forma de cubo, né? Ele busca o quê? Uma nova característica. Entenderam? Gente, nossa prova, nós vamos cobrar os dois textos. O texto do Rino e o texto do Hugo.
embora, né? Porque eu tô falando aqui do nosso. É Ives, Olha não só, é? Ives é o texto do Ives e o do Hugo aqui, ó. Ives e Hugo.